Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento, o seu programa de entrevista na área de ciência, tecnologia, educação e inovação. Hoje, na pauta, o empresário Álvaro Barros vai conversar com a gente sobre o empreendimento intensivo em conhecimento aqui na região de Petrópolis. 13 de dezembro de 2016, eu sou Márcio Campos, estamos começando uma nova edição do programa Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento e hoje no destaque a entrevista com Álvaro Barros, que é empresário na área de empreendedorismo intensivo em conhecimento aqui em Petrópolis. Vamos conversar um pouco sobre a palestra que Álvaro Barros realizou na Rio Info Petrópolis, destacando a questão do empreendedorismo intensivo em conhecimento aqui no presença aqui, né, de volta aqui. Esteve aqui recentemente falando sobre, nós pautamos aqui no programa a questão do mestrado profissional lá na UCP e da importância que um curso como esse tem para alavancamento aqui de uma dinâmica de inovação na cidade. Quer dizer, não basta apenas ter um curso, a gente tem que ter também iniciativas que alavanquem isso. E acabou que no final de outubro a gente realizou aqui a Rio Info Petrópolis e você foi o palestrante-chave, né, que abriu o nosso evento da Rio Info Petrópolis. E foi muito impactante a sua palestra lá na Rio Info Petrópolis. E aí fiz esse convite para você falar um pouco mais com a gente aqui, para o nosso público, para a nossa garotada que nos assiste, na área de como é que se empreende no interior do estado do Rio de Janeiro, quais são as qualificações, o que você tem que fazer, qual tipo de atitude, comportamento, conhecimento que você tem que desenvolver para se tornar um empresário na área de tecnologia da informação e de intensivo em conhecimento no interior do estado e particularmente aqui em Petrópolis. Então, eu queria que você começasse, Álvaro, falando um pouco mais da sua formação, da sua história e como é que você entrou nessa linha de empreendedorismo intensivo em conhecimento. Né? Ok. Bom dia, novamente. Primeiro, a formação, como você perguntou, não tem jeito. Para a gente conseguir alguma coisa, tem que buscar informação. Uhum. Né? Toda informação não tem. Se você não se aplicar, não se dedicar, se você receber essa informação e não assimilar, essa informação não se serve para nada. Muito menos se você não aplica essa informação que você recebeu para fazer alguma coisa após todo aquele curso. Não adianta nada você participar 5 anos de uma faculdade e no final, o que eu vou aplicar isso? Isso não entrar dentro de você. Exatamente. Dentro da tua atitude. Exatamente. Minha formação, como você falou, eu sou graduado em computação, tenho uma pós-graduação em marketing e fiz um mestrado na UCP, sou mestre em engenharia na linha de modelagem computacional, especificamente em inteligência artificial. Tá? Por que essas escolhas todas? Tá? Eu sempre trabalhei com comércio eletrônico, mas à frente eu vou falar da minha trajetória, do meu empreendedorismo, né? No meu empreendimento em Petrópolis, em comércio eletrônico. Mas a computação, lógico, que é a parte de comércio eletrônico, marketing, para poder entender a cabeça dos meus clientes, tá? E dos meus fornecedores também, porque em comércio eletrônico você não vai para lugar nenhum sem marketing. Tá? E voltando novamente para a área de engenharia, especificamente inteligência artificial, é porque a gente consegue resolver muitos problemas em comércio eletrônico, principalmente fraude e análise de dados. Tá? Se você tem um comércio eletrônico e você não analisa os seus dados, você não tem o seu comércio eletrônico nas mãos. Você tem que ter indicadores, você tem que analisar esses indicadores, por que está caindo, por que está subindo. Muitas vezes as pessoas me perguntam, por que você analisa que está subindo? É porque eu quero saber para poder subir mais. Claro. Né? Nada mais que isso. Então, toda a minha formação foi direcionada para um objetivo, para um único objetivo. Como eu te disse, trabalho com comércio eletrônico há aproximadamente 15 anos e era isso que eu queria para a vida e é o que eu gosto de fazer. Bom, então a tua formação foi na linha de comércio eletrônico, mas você não começou na área empresarial de imediato. Você foi ser um executivo de uma empresa no Rio de Janeiro. Eu queria que você contasse um pouco essa história, porque como é que você começou a tua carreira e veio parar como empresário na área de comércio eletrônico? Tá.
Vou contar essa história mais recente. Tá? Em 2007, 2008, eu trabalhava numa empresa que desenvolvia a plataforma de comércio eletrônico, uma grande empresa do setor de perfumaria do Rio de Janeiro, em âmbito nacional. Até hoje, a maior loja de produto específico da América Latina, especificamente em beleza. E uma multinacional comprou essa empresa e me quiseram que eu fosse para lá para ser o gerente de tecnologia da parte de e-commerce. Aí fui para essa empresa, fui contratado, né, por essa empresa, até porque havia uma negociação que eu tinha que ir para lá. Né, eu tinha que ir para lá. Aí fui contratado como executivo dessa empresa em 2014, início de 2014, e fiquei lá, numa multinacional, até o início de 2016. Tá? Essa empresa foi para São Paulo e eu não tinha muita vontade de ir para São Paulo. Aí conversei com a diretoria dessa empresa, falei que não tinha interesse de ir. Né? E vislumbrei a compra de uma empresa, né, parte da operação web de um comércio eletrônico de brinquedos, de uma loja bem conhecida em Petrópolis, que não tinha uma atuação muito forte em comércio eletrônico. Comprei parte da operação dessa empresa e migrei toda a minha vida para cá. Então, larguei um cargo de executivo de uma multinacional para empreender no interior do estado. Tá? Está dando certo, com todas as dificuldades que a gente tem, mas estou bem feliz. Sua esposa foi normal? Nem um pouco. Nem um pouco, mas ela está meio acostumada já com essas minhas maluquices, mas assim, está dando certo. Tá? A empresa está tendo um crescimento logarítmico, então é um negócio super legal. Tá? E a previsão para o ano que vem é muito boa. Tá? Tanto que a gente, aqui em Petrópolis... Mesmo com a crise aí que está instalada, mesmo com esse momento de país complicado que a gente vive. Exatamente. A crise só está colocando mais dificuldade. Né? Se tivesse sem a crise, ia ser um pouco mais tranquilo. A gente está tendo que ser um pouco mais criativo para trazer o cliente para a gente. Você acha que, nesse momento, a gente estava até comentando na semana passada no nosso programa, onde a gente estava falando de inovação no interior do estado do Rio de Janeiro, em particular lá em Barra Mansa, com o Gilvan de Azevedo, e as empresas sempre ficam um pouco assim, complicadas, assim, em momento de muita instabilidade, não só econômica, mas política também, de ficar mais reativa ao invés de serem inovativas. No seu caso, você está sendo inovador dentro de uma empresa de interior de estado e com bons resultados. Quer dizer, a questão da inovação mesmo em tempos de crise é um caminho, Álvaro? Tem que ser. Se você continuar na mesma, assim, você não vai para lugar nenhum. Então, exemplos que eu posso te dar? Dos meus clientes, por exemplo, da minha loja de comércio eletrônico, eu analiso todo o perfil desse cliente. Por que esse cliente, no período de 26 de cada mês até dia 30, não paga boleto? Simples, não tem dinheiro para pagar. Então, o que você faz com essa informação? Você pega e cria ações em cima dessa informação para que as pessoas que geraram um boleto bancário e não pagaram, manda para ela, olha, se você não pagou, se você pagar isso aqui, na próxima compra você vai ter um benefício, ou na próxima compra um desconto e um brinde, por exemplo. Então, você entender o que está acontecendo com o seu público, o seu cliente, né, no seu mercado, e atuar em cima disso. Quer dizer, então você tem espaço para inovação dentro, tem que entender o teu negócio e ter espaço para inovação em cima disso. Agora, que competências você acha que tem que ter? Por exemplo, você saiu de um cargo executivo e veio para o interior. E a gente sabe que o interior, às vezes, está mais distante da capital, em termos de formação profissional, em termos de canais de distribuição, em termos de marketing, agência de propaganda, por exemplo. Como é que você acha que tem que ser as competências? O que você acredita que tem que ser as competências de um empresário aqui nessa linha de empreendedorismo intensivo e conhecimento no interior do estado? O que você acha que ele tem que ter, tanto em termos de administração quanto em termos de conhecimento de tecnologia? Tá. Primeira coisa que tem que ter, que eu vejo, tá? Não estou dando minha opinião, aquilo que aconteceu comigo,
conhecimento, você ter um bom relacionamento, você ter formado esse relacionamento ao longo do tempo e um bom relacionamento. Tá? Hoje, quando eu procuro a maioria dos meus fornecedores na cidade de Petrópolis, no interior, a gente tem um problema de estar no interior, especificamente comércio eletrônico, do tipo, o frete interior capital é mais caro do que o capital interior. Tá? Então, isso é um problema que eu passo. Tá? Aqui, achar boas agências, porque as pessoas, os bons profissionais acabam saindo do interior, no caso Petrópolis, e Petrópolis gera muita gente boa. A gente tem a UCP gerando gente boa, a gente tem a Estácio aqui gerando gente boa, além lá do IST, do Cefet, a gente tem excelentes universidades gerando muita gente boa. Tá? E muitas das vezes as pessoas não encontram empresas para ficar na cidade e vão para o Rio. Isso não é um problema. Eu vejo como um problema para mim, porque passar 2 horas no trânsito para ir para o Rio e 2 horas para voltar, isso para mim acaba comigo. E você mudar a sua vida para uma outra cidade é um outro custo muito grande. Né? É um custo de negociação dentro de casa, com a família. Isso quando a pessoa já tem uma família formada, e também é quando você tem com seus pais mesmo. Quando você mora com seus pais e fala, vou me mudar para o Rio. Já é um problema muito grande. Mas aqui em Petrópolis, tudo que eu consigo aqui em Petrópolis, eu tento priorizar, até em função da proximidade, tá? Até do relacionamento. Muitas vezes as empresas são de conhecidos, de amigos, ou amigos em comum, que isso facilita bastante a negociação, mas quando eu não consigo, eu procuro empresas especialistas de outros estados. Comentei com você, estava com uma empresa de marketing de São Paulo, mas a distância, apesar de a gente ter Skype, apesar de a gente ter WhatsApp, a gente ter tudo isso para se comunicar, às vezes você precisa sentar e conversar. E fazer essas reuniões presenciais no Rio é mais adequado. Exatamente. Né? Então, eu estou até mudando essa empresa de São Paulo para o Rio para ter essa facilidade. Mas a tecnologia ajudou muito. A gente consegue, eu tenho alguns outros fornecedores de Santa Catarina, fornecedores de São Paulo, fornecedores de Minas Gerais, tenho 2 fornecedores de Minas Gerais, tá? Interior de Minas Gerais, isso que eu achei interessante. Minas fomenta bastante essa parte tecnológica no interior. A tua empresa, onde está trabalhando agora, nessa parte operacional de comércio eletrônico, ela não está vendendo assim. O maior cliente, que a gente estava comentando, é em São Paulo. Quer dizer, depois vem, acho que o interior de Minas, depois o Rio de Janeiro, capital, e depois um pouco aqui o interior do estado. Quer dizer, você tem uma operação aqui no interior do estado de comércio eletrônico, onde você está fazendo negócio, vamos dizer assim, fora do estado. Como é que você percebe isso? Como é que você percebe estar no interior do estado? A gente tem casos também semelhantes aqui, que é o caso da Alterdata, que é um belo exemplo. Né? Como é que você percebe essa tua operação, estando aqui em Petrópolis e tendo cliente no interior de São Paulo, por exemplo? Você acha isso uma dificuldade? Como é que você vê essa questão? Olha, como é comércio eletrônico, o meu quintal é o Brasil. Então, eu não tenho esse problema. Como você falou, a gente vende muito para São Paulo. Não tem jeito, o maior mercado consumidor do Brasil é São Paulo. Então, eu tenho São Paulo, se você for dividir São Paulo capital, depois distribui para o interior de São Paulo. Em segundo lugar, vem Minas Gerais. Aí, em terceiro, Rio de Janeiro. Aí, o resto se distribui uma grande parte para a região sudeste e sul, e depois pelo resto do Brasil. Eu tenho clientes no Acre, tá, que compram, tem gente no extremo nordeste, sul tem uma atuação muito grande no comércio eletrônico, inclusive no produto que eu vendo, que é brinquedo e produto para crianças. Então, assim, mas isso não é exclusivo da minha loja, isso é meio que uma tendência do comércio eletrônico. E a dificuldade de estar no interior, para vender, não existe essa dificuldade. Tá? A minha maior dificuldade no Brasil, não só para mim, mas a grande maioria dos comércios eletrônicos, é a parte de envio. Tá? A logística ainda é muito ruim. A nossa malha rodoviária é ruim. A gente sair daqui um produto meu para ir para o aeroporto, pegar um avião e ir para o meu cliente
Isso ainda isso independe. Isso tem importância para os meus fornecedores. Tá? Para os fornecedores tem importância. Tá? Mas o meu cliente, ele compra, assim, depois ele vai saber que é de Petrópolis, fala, que legal, de Petrópolis. Né? Mas pode ser uma tendência, se a gente não conseguir melhorar as condições no interior, daqui a pouco acaba ficando mais barato eu ir para uma capital. Entendi. Tá? Primeiro, para a contratação de pessoas, tá? Se a gente não conseguir reter essas pessoas aqui. Segundo, para a parte de logística, eu vou falar muito em logística, que é a parte que mais me afeta. Tá? Os Correios até estão comentando que talvez transforme Petrópolis como se fosse uma capital. Aí diminuiria o valor desse frete, por exemplo. Tá? Mas o preconceito não. Essa até é algo interessante. O trabalho você tem que fazer, né? Como a Alterdata fez, foi um trabalho grande que ela teve que fazer para se consolidar, né? Assim como uma grande empresa hoje, né? No Brasil. Sim, a Alterdata é um exemplo maravilhoso. É um orgulho para a gente. É uma referência, né? Exatamente. Agora, uma coisa que a gente fez a Rio Info Petrópolis agora recentemente aqui em Petrópolis, lá na UCP, e a gente falou muito da questão de invenção, inovação. Quer dizer, não basta ter uma cidade ter escolas de alto nível, é preciso ter um ambiente de colaboração e inovação para que os resultados apareçam. Como é que você viu essa questão aí desse ambiente de inovação em Petrópolis? Você acha que a Rio Info ajudou um pouco nesse processo de encontrar pessoas, encontrar empresários, discutir inovação? Como é que você viu os resultados da Rio Info Petrópolis? A Rio Info foi o primeiro evento de porte e qualidade que eu tive a oportunidade de ir em Petrópolis, né? Eventos com esse enfoque, com a qualidade que foi a Rio Info, sendo em Petrópolis, tá? Eu só tinha ido antes em São Paulo, só tinha ido antes no Rio, por exemplo, ou em Belo Horizonte. Tá? Isso eu achei para Petrópolis muito legal, espero ansioso pela próxima edição. Tá? A qualidade, os empresários que compareceram, os profissionais que palestraram, foi tudo muito na crista da onda, não foi nada, porque é interior, vai ser minha boca, não, foi tudo na crista da onda. A tecnologia sempre foi a tecnologia do que está se falando, tá? O que está se desenvolvendo, não foi nada defasado o que foi falado aqui. Então a Rio Info, além de ter sido esse evento dessa qualidade que a gente teve, fomentou alguns contatos muito bons. Por exemplo, conversando com o próprio Sandro, né? Sandro Gato. Exatamente, a gente vislumbrou uma parceria na parte de ERP, tá? Que a gente ainda está conversando, é um processo e tal. Temos toda a parte, a palestra do Inmetro. O Inmetro foi muito boa. O Inmetro foi fenomenal. A parte do Inmetro, explicando como é que funciona o Inmetro, como é que se qualifica, como é que se credencia um produto, por exemplo. Foi até uma conversa que eu tive com o representante do Inmetro, falando que eu queria ver como é que eu não vendo nenhum tipo de produto na minha loja que não seja certificado Inmetro. E existem produtos que eu sou louco para vender na minha loja, só que eu não vendo porque não tem a certificação. Eu perguntei e já passei para esses fornecedores, entra em contato para ver como é que você faz esse processo de certificação, que eu quero muito vender o seu produto. Álvaro, a gente está chegando ao final do programa. Queria que você falasse com o nosso telespectador, em particular a nossa garotada que está aí nos cursos técnicos, no curso superior, que está querendo empreender. O que você pode falar para eles nesse momento? Primeiro, estudem. Muito, não tem jeito. Sem dor não tem ganho nenhum. Tá? Para o mercado de trabalho, para empreender ou até para trabalhar no mercado de trabalho, para você ser bem colocado numa empresa, se você não tiver qualificação, não tem jeito. E qualificação sem experiência também não tem jeito. Tá? Você não vai ser valorizado, eu digo assim, não vai ser valorizado do tipo financeiramente. Quanto mais conhecimento você tem, mais você vai ter esse retorno. E no empreendedorismo é mais cruel ainda. Então você vai ter que estudar
várias áreas. Eu quero estudar computação, mas quero abrir um comércio eletrônico. Só computação você não vai conseguir. Vai ter que fazer computação, vai ter que fazer marketing, vai ter que entender de finanças, vai ter que entender de contabilidade, vai ter que entender da parte jurídica, você vai ter que olhar tudo de uma forma muito ampla. Tudo bem que você vai ter que entender só um pouco, tá? Na especificidade, contrate especialistas. Um exemplo, na minha empresa, eu contrato vários especialistas porque uma pessoa ou 4 pessoas não conseguem entender de tudo. Essa fica a dica. Auro, obrigado, né, pela sua entrevista aqui hoje. Estamos encerrando o programa Ciência e Movimento. Você sabe, o nosso último programa do ano. Ano que vem vamos ter uma série de reprises aí ao longo desse final de dezembro, início de janeiro de 2017. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo ano, com muita fé, muita ciência e muita tecnologia. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo ano. Forte abraço. Tchau.